Drenagem é o termo empregado na designação das instalações destinadas a escoar o excesso de água, seja em rodovias, na zona rural ou na malha urbana. O caminho percorrido pela água da chuva sobre uma superfície pode ser topograficamente bem definido ou não. Após a implementação de uma cidade, o percurso caótico das enxurradas passa a ser determinado pelo traçado das ruas e acaba se comportando de uma maneira bem diferente do seu comportamento original. A correta gestão das águas urbanas está essencialmente ligada ao uso correto do solo. Porém, o que se constata na maioria das cidades são a proliferação de assentamentos informais, alta densidade e ocupação do espaço, remoção da cobertura vegetal nativa, ocupação de área de risco, impermeabilização dos solos, falta de profissionais qualificados para execução e planejamento das construções, e também urbanização sem infraestrutura sustentável, resultando em impacto sobre a própria população. Essa prática continuada leva, entre outras consequências, ao desaparecimento dos rios urbanos, pois a pressão e exploração do espaço faz com que os rios sejam cobertos ou desapareçam. Terrenos antes cobertos com matas, hoje são cobertos com asfalto. Uma estratégia essencial para a obtenção de soluções eficientes é a elaboração de planos diretores, medidas no que diz respeito ao aumento das superfícies permeáveis em áreas urbanas estão sendo vistas com um olhar diferenciado, pois são medidas que têm enorme importância. A recomendação é no sentido de buscar soluções alternativas que minimizem o escoamento superficial, criando soluções que permitam o máximo possível de pontos de infiltração. Soluções alternativas, como a utilização de pavimentos porosos, que servem para absorver o fluxo de água, levando-os para alguns reservatórios, evitando assim a possibilidade de enchentes, coberturas ajardinadas nas lajes dos prédios, que ajudam a absorver a água da chuva, diminuindo a quantidade de água nas ruas, telhados armazenadores de água, que amenizam os riscos de enchente e ao mesmo tempo reutilizam a água da chuva. Além disso, a preservação das várzeas, não apenas visando problemas de inundação, como também no que se diz respeito à preservação do ecossistema e à criação de oportunidades de recreação, tem fundamental importância no processo de drenagem urbana sustentável. O controle da drenagem na fonte pode ser executado através de planos de infiltração e trincheiras, pavimentos permeáveis ou detenção. Não se pode esquecer que o sistema de drenagem não é isolado dos diversos subsistemas que constituem a organização das atividades urbanas, fazendo parte de uma rede complexa, devendo, portanto, ser articulado com os outros subsistemas, possibilitando a melhoria do ambiente urbano de forma ampla e harmônica. A drenagem é classificada em dois sistemas, a microdrenagem e a macrodrenagem. A principal função do sistema de microdrenagem é coletar e conduzir a água pluvial até o sistema de macrodrenagem, além de retirar a água pluvial dos pavimentos das vias públicas, evitar alagamentos, oferecer segurança a pedestres e motoristas e evitar ou reduzir danos. Tradicionalmente, são obras em cujo projeto são adotadas vazões produzidas por eventos hidrológicos com 2, 5 e no máximo 10 anos de período de retorno. São calculados para que funcionem a partir de pré-determinados limites. As áreas envolvidas, na sua maioria, são com menos de 1 km² ou 100 hectares. São trechos de ruas, quarteirões, etc. Seu traçado é em função da arquitetura urbana, ou seja, a malha resultante de seus condutos depende do projetista e da disposição dos arruamentos. O sistema de microdrenagem faz-se necessário para criar condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres numa área urbana. Por ocasião de ocorrência de chuvas frequentes, sendo conveniente verificar-se o comportamento do sistema para chuvas mais intensas, considerando-se os possíveis danos às propriedades e os riscos de perdas humanas por ocasião de temporais mais fortes. A macrodrenagem é constituída em geral por canais abertos ou fechados de grandes dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período de retorno. Quando tem funcionamento adequado, previne danos às propriedades, à saúde e à segurança da população habitante das cidades, seja em consequência direta ou indireta das águas. As obras de macrodrenagem retificam os cursos de água natural e reduzem o percurso a ser vencido pelo escoamento superficial. O traçado da macrodrenagem obedece ao encaminhamento natural dos corpos aquáticos. As áreas envolvidas são, na maioria, maiores que 3 km², como grandes bairros e bacias hidrográficas. No Brasil, a infraestrutura de microdrenagem é de competência dos governos municipais, que devem ter total responsabilidade para definir as ações no setor.
ampliando-se esta competência em direção aos governos estaduais, na medida em que crescem de relevância as questões de macrodrenagem, cuja referência fundamental para o planejamento são as bacias hidrográficas, isto é, deve ser de competência da administração municipal os serviços de infraestrutura urbana básica relativos à microdrenagem e serviços correlatos, incluindo-se terraplanagens, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, pavimentações e obras de contenção de encostas, para a minimização de riscos à ocupação urbana. Quanto à macrodrenagem, são conhecidas as situações críticas ocasionadas por cheias urbanas, agravadas pelo crescimento desordenado das cidades, em especial a ocupação de várzeas e fundos de vales. De um modo geral, nas cidades brasileiras, a infraestrutura pública em relação à drenagem é insuficiente. Sistemas de microdrenagem e macrodrenagem no Brasil normalmente são analisados separadamente ao invés de serem estudados as bacias como um todo. Isso provoca problemas na interface dos dois sistemas, pois muitas vezes as águas coletadas pela microdrenagem desembocam diretamente em um corpo d'água, com uma velocidade maior que a natural, podendo sobrecarregar o sistema de macrodrenagem, caso este não seja dimensionado corretamente, ou seja, o problema de drenagem não foi solucionado, foi apenas transferido. Os problemas a serem vencidos pela microdrenagem são erosão urbana, assoreamento de rios, alagamentos, enchentes, inundações e problemas de saúde pública devido ao contato com água poluída. Exemplos de problemas causados pela precariedade do sistema de drenagem estão por todos os lados. O rio Maracanã, que passa ao lado do Cefet, constantemente sofre com as enchentes. As regiões próximas ao rio ficam alagadas após cada forte chuva, causando prejuízo à vida dos moradores, estudantes e trabalhadores da região. Um outro grande problema é a proximidade com o estádio Maracanã, o qual será palco da final da Copa do Mundo de 2014. Agora, imaginaremos esse cenário. A final da Copa do Mundo, os olhos do mundo virados para o Rio de Janeiro, para Tijuca, para o Maracanã. E por causa de uma chuva, seus arredores ficam completamente alagados. Estas questões levaram o governo a decretar a construção de 4 piscinões de armazenamento de água, localizados no Grajaú, Tijuca, Vila Isabel e na Praça da Bandeira. Portanto, com a implementação de novas técnicas de drenagem sustentável, realização de plano diretor e a manutenção dos recursos já utilizados na drenagem, é possível melhorar os sistemas de drenagem urbana no Brasil.